Olá, olá! Tá começando o Cearacast dessa semana, mais uma vez comigo aqui na apresentação. O Samuel continua de férias, mas ele volta já. O próximo já vai ser com o Samuel comandando aqui esse bate-papo semanal sobre assuntos envolvendo o Ceará Esporte Clube, porque afinal de contas é o Cearacast, não poderíamos falar de outra coisa. E dessa vez aqui comigo tá o Gustavo de Negreiros para participar do nosso bate-papo de hoje, que é com uma peça muito importante para um clube de futebol. Quando a gente fala de futebol, Gustavo, a gente tende a falar de 4 linhas, comissão técnica, jogadores, mas tem uma galera que joga junto também e que é muito importante, que são eles que fazem com que o jogador, quando ele sai lesionado, volte o mais rápido possível e em condições de ajudar o clube novamente. Se não tiver um bom departamento médico hoje, as equipes não conseguem também ter uma regularidade na temporada com o seu elenco quase todo à disposição, né, Gustavo? Com certeza, né? O departamento médico, a saudar aqui o nosso convidado, né? Realmente apresento já. Bastante importante, mas e não é tão falado. Na verdade, quando é falado, normalmente não é por notícias boas, né? Infelizmente. Porque quando tá dando tudo certo, ninguém diz nada, né? É verdade. O jogador tá ali jogando há um ano praticamente sem lesão, ninguém lembra, ninguém comenta, né? Às vezes uma matéria ou outra que a gente faz que salienta isso. Mas é um setor importantíssimo, né? Que sempre tá ali na visão do torcedor, mas que ele precisa entender melhor. Eu acho que o Cearacast, inclusive, ele traz esses temas à tona, né, para o torcedor ter mais aprofundamento do próprio clube, né? Perfeito. Então, eu acho que é um tema super importante para a gente debater e para o torcedor entender a importância desse setor. Esse espaço é justamente para isso, por isso que a gente vai conversar hoje com o Dr. Daniel Gomes, que é o médico-chefe do Centro de Saúde e Performance do Ceará, conhecido como CESP. Toda semana sai lá antes do jogo o boletim lá do CESP. É o famoso boletim do CESP. Foi criado em novembro, né, de 2020. De lá para o Ceará foi uma integração que o Ceará fez do departamento médico com o departamento físico e os demais setores. E essa já é a minha primeira pergunta, acho que para o torcedor entender melhor. Como funciona o CESP hoje? Antigamente, né, quais são as diferenças de como é que funciona hoje para como é que funcionava antigamente? Porque quando a gente fala em departamento médico, você tem muitas coisas, né? Tem o pessoal da fisiologia, fisioterapia, tem os médicos em si, tem a parte da transição física, mas todo mundo acha que é uma coisa só. Então, como é que funciona hoje o CESP? Conta pra gente, doutor Daniel Gomes, satisfação recebê-lo aqui no Cearacast. Muito obrigado aí, Breno, Gustavo, obrigado pelo convite. Como vocês falaram, o ideal é que sempre a gente não seja falado. Esse é o ideal, né? É igual um árbitro de futebol. Quando se fala muito é porque tem alguma coisa errada. E respondendo a tua pergunta sobre a criação do CESP em si, até o nome ele é um pouco era defasado, esse departamento médico, né? Cria como a figura do médico concentrada como o poder de decisão total de um clube, e a gente sabe que isso está longe de ser a verdade. Esse Centro de Saúde e Performance, ele vem para poder integrar as áreas, né? Na verdade, já existia uma certa integração de forma não oficial, e com a criação do CESP, ao final daquela primeira pandemia ali em 2020, né? A gente viu a necessidade de fazer uma reformulação e foi aí que foi criado realmente no final do ano de 2020. E a gente faz uma integração de fato, né? Hoje em dia a gente compartilha as decisões, não é só o médico, o fisioterapeuta, o fisiologista, que é uma peça fundamental, o cara que mune a gente de todas as informações que são relatadas dia a dia no clube, antes do treino, pós-treino, durante o período de folga dos jogadores, eles têm alguns questionários que eles têm que ficar respondendo e municiando os fisiologistas, para quando a gente programar a semana, a gente ter uma noção do que é que a gente vai fazer. Então o CESP funciona assim, a gente hoje tem uma reunião semanal, sempre que o clube vai se reapresentar, todas essas peças que eu falei se reúnem, então preparador físico que fica dentro da academia, que é o preparador de trabalho de força, alguém da comissão técnica atual sempre vai estar presente também, os fisiologistas, fisioterapeutas e nós, médicos em si, nos juntamos e aí passamos, e o pessoal da nutrição, que eu também não posso esquecer, juntamos todos, a gente faz uma reunião pegando tudo que nós temos de demanda, seja demanda de doença, demanda de sobrecarga de treino, de atleta voltando de lesão, atleta que está prestes a entrar numa lesão, quantidade de jogos que esse cara estão em sequência tendo, então tudo isso a gente faz um panorama e apresenta meio que de forma mais detalhada para a comissão técnica conseguir saber o que é que ele vai poder trabalhar naquele dia. Então tem mini reuniões todo dia, né, antes do treino, todo dia a gente faz uma mini reunião e tem uma região mais macro assim que a gente
faz por semana ou pós-reapresentação dos jogos. Se eu entendi bem, então, quando o jogador tem alguma coisa para reclamar, primeiro o contato dele é com o fisiologista. Depende. Quando ele tem alguma coisa para reclamar, normalmente é com a gente, com o departamento médico em si, né? Ou fisioterapeuta ou nós médicos. Normalmente o primeiro contato é com a gente para doenças, né? Digamos, teve uma folga agora sábado e domingo, a gente passa meio que 2 dias sem contato direto com eles. Mas podem ter eventuais febre, as situações viroses. Então, a gente não pode ter a surpresa de chegar na segunda-feira e se deparar com um atleta, por exemplo, sem condição de treino. Então, eles informam a gente. Agora, existem questionários que são feitos diariamente, que aí sim eles reportam ao fisiologista, que às vezes existem as situações assim, por exemplo, o cara não dá tanto valor, digamos, ele relatou eles têm questionário de sono, vocês estão dormindo bem, eles têm de cansaço, de dor, né? Então, às vezes, o cara nem relatou pra gente, mas mostrou um sinal um pouquinho maior de dor em um joelho, por exemplo. E marcou lá para o fisiologista. Não ligou para a gente, não falou nada, mas o fisiologista, ele respondeu o questionário aqui um pouquinho diferente do que ele vinha relatando na semana. Aí a gente faz uma buscativa, né? A gente vai lá e entra em contato com eles. Mas o primeiro contato ou é com a gente mesmo ou via fisioterapeuta. Gustavo. Tem uma dúvida normalmente com relação a essa área do departamento médico, né? Do centro, né? Centro médico do Ceará, ou de qualquer clube, não, os jogadores sempre falam que nenhum jogador joga 100% sem dor, sem algum incômodo, né? É verdade. Normalmente eles falam isso. E dentro da sua experiência lá junto no departamento, qual é o membro, a parte do corpo que mais incomoda o jogador normalmente? As queixas normalmente são queixas musculares. Musculares, certo? Sem dúvida nenhuma, o carro-chefe de tratamento de um departamento médico são queixas musculares. E falando de futebol, normalmente são lesões de coxa, né? As lesões posteriores da coxa são as lesões que mais demandam necessidade tanto de acompanhamento, monitoramento, e são as que mais lesionam. Em termos de articulação, normalmente o joelho, né? A articulação que mais sofre também no dia a dia, com as tendinites, com os processos inflamatórios, com os traumas diretos também. Então, se a gente for falar de articulação joelho, se a gente for falar de parte muscular, normalmente a coxa é o que a gente mais trata, né? O senhor citou agora há pouco o caso ou o jogador procurar ou de vocês saberem que o jogador está prestes a ter uma lesão. E aí eu lembro que teve uma época que foi divulgado que o Ceará comprou um equipamento onde ele consegue diagnosticar qualquer tipo de lesão, uma coisa muito moderna, não sei exatamente o nome. E eu queria que você falasse não só disso, mas como da estrutura hoje do CESP, né? Como é que vocês conseguem fazer esse trabalho de prevenção de lesão, de saber se o cara está perto de se lesionar ou não, se ele tem, assim, um risco de lesão se ele entrar em campo, e esse aparelho que foi comprado que consegue detectar em qualquer tipo de lesão? Não, na verdade, assim, vamos a gente deixar uma coisa mais clara, né? Assim, a medicina não está longe de ser uma matemática. Então, essa questão às vezes a gente até vê em matérias de outros locais e tudo, mas não existe milagre, não. Existe um conjunto de informações que dentro desse conjunto de informações a gente vai tentar traçar o perfil daquele jogador. Inclusive, às vezes apresentam o mesmo padrão e um jogador a gente sabe que responde melhor a, digamos, uma alteração de uma termografia, por exemplo. Tem jogadores que suportam melhor, já é o padrão dele aquele, ou dosagem de CK, que é um tipo de substância que a gente consegue dosar através do sangue e nota se tiver muito elevado, é um risco maior de lesão muscular, mas não está longe de ser alguma coisa categórica, assim, então, sendo bem honesto, o clube que disser que tem alguma coisa que crava que não tem lesão, não está sendo completamente verdadeiro. O que a gente tem hoje em dia, uma aparelhagem maior, e isso ajudou muito os anos que nós ficamos na Série A, para a gente conseguir nos aparelhar melhor, né? Então, aumentamos nossa estrutura. Hoje a gente consegue fazer exames de imagem dentro do clube, então a gente tem um aparelho de ultrassom que a gente adquiriu há uns 2 anos e nos capacitamos para fazer essa imagem dentro do clube. E isso ajuda muito, se for esse aparelho que você está falando. Por quê? O jogador antes chegava e, digamos, estou com uma dor muscular que está incomodando e a gente ficava naquela dúvida. Pô, será que o cara já está com uma lesão e eu vou expor ele a um treino e no final do treino ele vai abrir a lesão completamente e a gente vai acabar perdendo o jogador? Ou a gente tem a capacidade agora de chegar antes, o cara chega com uma dor
e a gente faz a imagem. Pô, a imagem não mostrou nada, pode treinar, ou o contrário, cara, aqui está mostrando já alguma alteração, já tem algum edema na tua musculatura, aí sim a gente parte para os exames, né, mais minuciosos, no caso ressonância, que normalmente a gente faz. Então, esse é um aparelho realmente que a gente adquiriu e era uma demanda nossa já de algum tempo, e a gente conseguiu, uns 2 anos atrás. A fisiologia trabalha com essa parte do CK, né, que já é bem falado. O CK, só para vocês terem ideia, o CK antigamente era um marcador que o só usava para risco cardíaco. Então, o que é esse CK? Ele é uma enzima que ela aumenta em qualquer nível de lesão muscular. Então, existe o específico para o coração e existe o específico para a parte muscular. Então, normalmente, quando você tem um dano muscular maior, essa enzima aumenta e você consegue dosar isso no sangue. Só que para isso você precisa de um perfil, né? O Breno, de repente, tem um perfil de CK que o 300 é normal para ele o ano inteiro. Já você que vinha com um CK de 150 e na hora que bateu 300, você está o dobro do seu normal, que é normal para ele. Por isso que eu disse, você precisa conhecer também, ter um tempo de conhecimento do atleta. E isso vai com o tempo. Então, assim, quando passa o atleta mais tempo no clube, você consegue ter mais na mão aquela situação. Termografia, que é outro aparelho que a fisiologia usa. Existem as medições já consagradas na literatura, 24, 48, 72 horas depois de um jogo, por exemplo, e existe a métrica padrão daquele atleta, não é a padrão do grupo, é a padrão do atleta. Aquele atleta vinha com padrão de 48 horas, sempre esquentar a perna direita pós-jogo. É o padrão dele? É o padrão dele. Então vai lá. Mas já você que não tinha aquilo ali e apresentou isso 48 horas depois, liga um alerta para a gente. Aí, como eu disse, o fisiologista já dá o primeiro sinal. Na hora que ele faz a termografia, todos nós do CESP temos acesso a isso aqui no celular. A gente já viu que a termografia está alterada, ele já manda ele direto para a gente. Então, a gente, às vezes, já faz o ultrassom na hora e olha e diz, cara, bate com a sua queixa. Esse atleta está fora do treino. Se for um caso mais delicado, já sai para fazer um exame mais aprofundado. Ou então segura, às vezes é um edema mais leve, você segura um dia de treino, no outro dia o cara já chega bem. Então, isso é que a gente vai dosando. Então, são várias ferramentas que nós temos. Ferramentas também de prevenção que nós temos utilizado bastante. A fisioterapia, há muito tempo, já criou uma metodologia, né? A nossa fisioterapia integrado com a preparação física, de prevenir. Então, assim, toda a vida que o grupo vai se apresentar, principalmente no período que a gente tem semana maior, né, a gente consegue quantificar isso melhor, a gente divide os grupos. Então tem grupos que vão para prevenção, tem grupos que vão para reabilitação, tem grupos que vão direto para academia, dependendo do nível de cansaço, de esforço, se é o grupo que jogou, se é o grupo que ficou só treinando, se é o grupo, às vezes, numa viagem, o cara viajou, mas não jogou, então ele perdeu o treino, esse cara já vai para um treino de força. O cara que ficou aqui, foi exposto a um treino maior, ele já precisa de um trabalho mais regenerativo, né? A mesma coisa acontece com quem jogou. Então, a gente divide os grupos para quantificar, e aí entra naquela questão que você perguntou do risco maior de lesão. Então, se a gente expor, por exemplo, o cara que jogou da mesma forma que o cara que ficou treinando, ou o cara que viajou e nem entrou no jogo, a gente vai estar, provavelmente, correndo um risco maior. Então, a individualização do atleta hoje é fundamental no futebol. Não dá para a gente tratar os 30 e poucos do elenco como se fossem todos iguais, e a demanda de cada um também tem que ser muito valorizada. Antes do Gustavo perguntar, eu queria só fazer uma pergunta curtinha, porque diante do que você está falando, vocês têm todas essas informações em mãos e sabem como é que está a condição do jogador, se ele corre risco ou não. O departamento médico, ele tem um poder de veto do jogador, de chegar para a comissão e dizer, olha, esse cara aqui, se você colocar, vai dar ruim. Então, assim, não bota ele para jogar. Só conta em risco. Ou não, ou a comissão técnica pode dizer, não, mas eu quero colocar mesmo assim, como é que funciona isso? Vamos lá, é uma decisão normalmente, né? Normalmente é uma decisão compartilhada, mas tem poder de veto sim, certo? Tem poder de veto quando é uma lesão, certo? Porque aí entra uma questão de ética médica, inclusive, sim, né? De a gente não esconder uma lesão de um atleta, por exemplo, a gente passar primeiro para o atleta a lesão que ele tem, né? Até antes mesmo de informar para quem quer que seja, por mais que ele seja um atleta, né? Vinculado a um clube, mas é uma pessoa que nós estamos atendendo. Então, ele tem o direito da informação antes de todo mundo. E ele vai fazer bom uso da informação também do jeito que ele quiser. Mas a gente informa o atleta da condição dele, e normalmente, isso aí a gente não tem tido
problema. Eu acho que, assim, é lógico que depende do nível de profissionalismo das pessoas que você está trabalhando. Mas num nível que a gente já atingiu desse trabalho compartilhado, de decisões juntas, não tem muito mais essa interferência. Já teve, eu confesso que já teve no passado situações bem complicadas da gente vetar e acabar que a situação passou da nossa imposição. Mas, assim, de muitos anos eu já assim, não lembro nenhuma vez que a gente não tenha compartilhado. É isso que eu quero dizer. Assim, às vezes você tem situações em que a gente sabe que o risco é muito alto. E sabe que informa para o atleta e o atleta compartilha. Então, às vezes, tem muitas decisões que são tomadas dentro da sala do treinador em conjunto. O departamento médico entra, vai, o fisioterapeuta, eu ou o médico que estiver no dia, o atleta, junto com o treinador ou com a comissão dele, e decidir junto. Cara, vale a pena, não vale a pena, nós temos uma sequência tal, ou então vamos tentar expor agora, mesmo sabendo de um risco grande, mas nós temos, de repente, uma folga na tabela de 15 dias e a gente consegue segurar depois. Ou então, né? Então, tudo isso tem, mas, assim, o poder de veto normalmente é respeitado quando é lesão e quando é uma suspeita de uma possibilidade maior de lesão, aí isso normalmente é uma decisão compartilhada, caso a caso. Eu ia fazer uma pergunta, não tenho números aqui para embasar um pouco da pergunta, Tá. né, que eu até gostaria. Mas é uma impressão que a gente tem pela cobertura de imprensa do dia a dia. Né? Nos últimos anos, o CESP, né, o DM, enfim, foi bastante cobrado pela torcida. Né? Tanto, principalmente nos anos de Série A, né, no 2022, 2021, principalmente que por conta de alguns atletas que ficavam bastante tempo lá e tal. E aí, cada atleta tem a sua história, obviamente. Né? Mas eu digo assim, com relação à impressão geral da torcida, que a gente nota, né? Notava. E esse ano, como a gente falou no início, né? O CESP não está tão falado quanto antes. Né? E aí, pode-se dizer que é por um motivo bom. Né? Não tenho como dizer se esse ano tivemos mais lesões ou menos lesões. Aí eu queria primeiro você falar sobre isso, se esse número de lesões ele é menor ou atingir um patamar diferente, e se houve alguma mudança de processo nesse ano com relação aos outros anos. Certo. Em relação a processo, a gente sempre está tentando melhorar, né? Não tem como a gente estagnar. Se a gente ficar parado, tanto questões tecnológicas avançam, né? Como questões de trabalhos vão mostrando, situações de prevenção vão aparecendo, coisas novas, e a gente vai tentando sempre adaptar. Isso é fato. Em relação ao ano passado, eu posso te fazer um comparativo em relação ao ano passado. A gente tem hoje, né, especificamente, eu acho que na última reunião que nós tivemos no CESP, a gente está com 3 jogos a mais nesse mesmo período do que tinha ano passado, se não me falha a memória. Eu acho que a gente fez 53 partidas esse ano e tinha feito 50 partidas ano passado nesse mesmo período. Uhum. Nós temos, em termos de lesão muscular, nós temos 10 lesões a menos. Ano passado, nesse período, nós tínhamos tido 24 lesões musculares e nós estamos com 14 lesões musculares documentadas esse ano, certo? É uma redução significativa, assim, quase metade das lesões. Mas muito em decorrência dos processos, eu acho que, os processos que nem que mudaram, mas os processos que a gente começou a construir lá atrás, eles vão sendo implementados e eles vão criando uma rotina. Então, o atleta começa a entender a necessidade de passar numa prevenção, né? Saber que não adianta aquele negócio de entrar no vestiário direto e ir para o campo. Então, ele já passa, já cria uma rotina de passar, já vê os outros que são mais antigos na casa já criando o hábito de fazer. Então, o cara faz. Então, começa a criar uma rotina. Eu acho que talvez a gente esteja também colhendo os frutos daquilo que a gente começou em 2020. Então, eu não posso te assegurar que foi uma grande mudança que tivemos esse ano. Eu acho que a gente teve, e isso é louvável, porque a gente caiu de divisão, e mesmo assim o que a gente não teve foi nenhum decréscimo, nenhuma perda do ponto de vista de ações que a gente tinha. Né? O que é que a gente mudou do ponto de vista de pessoas? A gente conseguiu implementar hoje todos os fisioterapeutas, eles são integrais, né? Então isso faz uma diferença grande no nosso modo de ver, porque em modelos mais anteriores ou até em outras situações, fisioterapeutas poderiam vir em situações pontuais, então a gente sabe que não é a mesma coisa de eu relatar para você como é que estava um atleta ontem, ou você acompanhar durante toda a semana um atleta e saber que a cada dia ele vem melhorando, ou então
Ele vinha, pô, Daniel, ele vinha há 2 dias melhorando, hoje ele tá pior, cara. Eu atendi ele ontem, ele não estava assim. É diferente de eu reportar para alguém, né? Então isso faz uma diferença. Isso foi implementado, desculpa. Foi implementado esse ano ou já vem do ano passado? A gente vem mudando. Vamos lá. Foram situações, a gente tinha 2 fisioterapeutas que eram integrais e 2 que não eram. Assim, integrais que eu digo, vinham em situações pontuais. Esse ano, com a reformulação que nós tivemos, quando a gente contratou, a gente já contratou em período integral. Então, os 4 fisioterapeutas da casa hoje, períodos integral. Tá? Eles ficam realmente a semana inteira, todos os turnos. Então, isso ajuda. Do ano passado para cá, o que é que a gente implementou do ponto de vista médico também? Do mesmo jeito que eu estou lhe falando, que faz uma grande diferença o fisioterapeuta acompanhar todo dia, faz diferença o médico acompanhar todo dia. Então, do ano passado para cá, eu fui colocado na situação do ano passado, ainda sobre a coordenação do Gustavo Pires, mas eu fiquei como médico integral do clube. Então, eu passei aí todos os dias da semana, também exatamente por entender que essa situação de continuidade ela era muito importante. Então, desde o ano passado para cá, eu fiquei sendo a figura que ficava tendo contato com a comissão técnica. Isso faz uma diferença, porque a gente notava também que é o seguinte, por mais que a gente tenha poder de veto, a gente tenha essa conversa com o treinador, mas é completamente diferente se eu encontrar com ele na segunda e depois só for vê-lo na quinta-feira, de repente, como é um modelo que, infelizmente, em alguns clubes, e a gente sabe que por situações, às vezes, questão financeira ou questões de necessidade mesmo, que acabam acontecendo. Então, é diferente. Se eu tenho um contato com você todo dia, eu ganho confiança, eu ganho, de certa forma, um respeito, ganho um respaldo para poder conversar com você de forma mais aberta. É diferente de eu pontualmente aparecer na sua sala e vir expor e dizer, olha, o atleta não vai treinar. E o cara, porra, mas onde é que você estava os outros dias tudinho? A gente entendia que isso era complicado e era um gargalo que tinha. Então, passou a ficar a figura do médico um pouco mais linear e a gente entendeu que os fisioterapeutas também precisavam fazer isso. Porque normalmente, dentro de um sistema de saúde aí do clube, seriam os 2 profissionais que não são, né, normalmente exclusivos. Né? A gente já sabe que os outros profissionais já eram. Mas ficava esse gargalo em termos de fisioterapia e médico que a gente tentou ajeitar do ano passado para cá. Pegando o rebote dessa pergunta aí do Gustavo, obviamente que depende de cada lesão. Por exemplo, se o cara tiver um problema no ligamento do joelho, são 8 meses, você não pode fazer nada, né? Mas assim, vocês têm algum dado, se tem diminuído esse período de tempo para devolver um jogador? Não sei se vocês têm essa métrica, porque era realmente um ponto que... Eu acho que esse ano até menos, eu estava até olhando, pegando os boletins desse ano, e as lesões que eu acho que demoraram um pouco mais, eu até anotei aqui, foi a do Luiz Otávio, teve um problema no menisco, o Formiga teve um problema no ligamento colateral, medial do joelho, o Zé Ricardo teve uma operação no metatarso, e o Paulo Vitor agora, acho que são, pelo menos as que eu vi, assim, de mais demora foram essas. Vocês têm essa métrica, e eu queria já saber também se existem metas estabelecidas por ano, tipo assim, para diminuir o número de lesões ou alguma coisa, se o departamento médico trabalha também com algum tipo de meta. Pronto. Todo ano a CBF ela faz um apurado ao final do ano, né, e apresenta no congresso da CBF as lesões e ela meio que até ranqueia os clubes que tiveram mais lesões e tudo, não com, eu acho que com o objetivo de desqualificar ninguém, mas exatamente para ter uma métrica. Você tem que ter uma noção se você está muito longe ou muito fora daquela média para você entender o que é o funcionamento do seu clube, né? Então, isso, a média, é o que a gente tenta sempre diminuir. A gente nunca teve, por mais que, até nos anos que mais fomos criticados, a gente nunca teve no ranking de maior, assim, de mais lesões, nunca foi, o Ceará nunca teve, mas eram lesões que demoraram, passaram mais tempo do que o necessário, ou do que a situação inicialmente previa, né? Mas hoje em dia, a nossa métrica é sempre diminuir em relação ao ano passado, né? E não, obviamente, não destoar do perfil que a gente sabe. Tem os perfis europeus, que a gente também se baseia. A Premier League é uma liga organizada que lança mais informações, municia mais de informações. E a gente tem a nossa métrica do Campeonato Brasileiro mesmo, que a gente todo ano fica acompanhando. E as lesões, o que é que a gente tem visto, cara? Como eu disse, a parte tecnológica ajuda também, né? Então, hoje em dia, a gente tem esses exames mais precoces, então isso ajuda em relação a voltar. Por quê? Porque hoje a gente identifica, de repente, uma lesão grau 1, que no passado, só no olho, só no tato, ela passaria. Então, essa lesão, que era um grau 1, que a gente tratou e o atleta volta, às vezes, nem sai de um jogo, às vezes perde
3, 4 treinos e de repente a gente consegue dosar ou perde às vezes uma partida e já volta. Antigamente esse cara de repente ele estava sendo exposto e já surgia uma lesão maior, né? Então às vezes já havia uma lesão bem maior que demandaria 3, 4 semanas e isso era uma coisa ruim. Outra coisa, existem sim terapias que a gente tem feito para diminuir tempo, né? Usos de situações biológicas que a gente consegue diminuir tempo também. Isso é fato, a medicina vai avançando e a gente consegue, com situações de intervenção, diminuir tempo de lesão, tá? E aí ficou esse fato que você falou, as lesões ligamentares, ou as lesões meniscais, ou as lesões articulares, essas são ainda o gargalo, porque demanda algum tempo maior de cicatrização, adaptação. Às vezes o cara volta da lesão e a parte muscular, por ter ficado um tempo inibido daquela articulação, ele volta com déficit. Então, muitas vezes, antigamente a gente sofria muito com isso também, foi uma coisa que até que a gente teve que adaptar, porque a gente contemplava como tempo de lesão o tempo todo que o cara tem de recuperação. Então, às vezes, o cara já está 2, 3 semanas fazendo um retorno físico, né? E o pessoal entendendo que ele não está bem fisicamente para voltar, mas a lesão já tinha sido tratada. A transição, né? ela não conta como período. A transição já não é do departamento médico, é do departamento físico, né? Já é outra situação. Aí como a gente englobou, é nossa, né? Como eu acabei de dizer, a gente não tem mais esse negócio. Entra na conta, né? A gente não tem esse negócio porque... Primeiro que, assim, não existe de verdade essa vaidade lá dentro de dizer, pô, nós seguramos 2 semanas, vocês seguraram 2. Não existe. Isso aqui não... Mas, assim, é como um todo. Então, quando a gente planeja o retorno do atleta, a gente já planeja contemplando o tempo que ele vai ficar de transição. E existe, mais ou menos, na literatura também, uma métrica de quanto tempo você precisa para trabalhar as valências todas de um atleta depois de alguma lesão. Então, assim, claro... Existem situações em que você tem que atropelar, é lógico, o futebol exige isso, o futebol não dá para se tratar como se você trata um paciente numa clínica, mas são situações que existe o padrão e existe aquilo que a gente vai mexer dentro da necessidade do clube. Eu queria perguntar sobre jogador, obviamente não vou perguntar sobre lesões de jogador, enfim, algum jogador que tenha problema, né? Não é isso não. Queria perguntar pelo lado bom da coisa, né? Se tem quais atletas do Ceará, assim, que eles têm um destaque nessa questão médica, digamos assim. Jogadores se lesionam um pouco. Antigamente se falava muito no Sobral, né? No Ceará ele tinha esse histórico, né? Tem algum jogador, assim, no elenco atual, ou jogadores, que eles têm essa característica, assim, de... Você vê aquele cara, aquele... Joga todos os jogos, né? Não se lesiona. Cara, acho que a gente for ver, acho que esse ano, até pelo histórico de poucas lesões, né? Como eu te disse, nós tivemos 14 lesões musculares no ano, nós estamos chegando em setembro, com 53 jogos. É um elenco que tem um perfil muito bom, né? De trabalhar. Um ou outro atleta realmente tem uma dificuldade a mais, mas eu vou te dizer, esse ano a gente tem muitos atletas que pouco passam no DM, pouco procuram do ponto de vista de tratamento a gente, né? Assim, faz os preventivos todos que tem que fazer. Mas eu vou te dizer, tem muitos atletas aí, cara, que não sai. A gente vê que tem sequência de 10, 11, 12 jogos e assim, Ontem eu estava dando uma olhada acho que para auxiliar, eu estava dando uma olhada nos boletins e nos jogos. Por exemplo, o Janderson é um cara que você praticamente não vê, né, nos boletins. Eu ia até citar os que estão jogando como titular. O Janderson, eu acho que eu não me lembro da gente ter feito nenhuma intervenção dele esse ano, mas, por exemplo, o David Ricardo, eu acho que é um atleta que está muitos jogos jogando sem sair. O próprio Eric não tá, tem muitos jogos que... Eu estou falando assim, dos que são titulares, porque os outros, de certa forma, entraram e saíram, né? Então, tem aquela questão de... Foi mais exposto, menos exposto. Mas dos que são titulares, tem muitos jogos que esses atletas não saem. O próprio Luiz Otávio, depois que voltou da lesão, que foi no começo do ano, não saiu mais. Só saiu por questões de cartão e tudo, mas por parte muscular não saiu mais. Acho que são os atletas que a gente tem mais... tempo de sequência de jogos como titulares são esses aí. Eu vou de novo pegar aqui o gancho do Gustavo e eu vou te perguntar pelo outro lado. Um dos caras mais constantes que eu vi, eu não vou te precisar se foi isso, mas eu acho que 80%, 90% dos boletins a gente conseguiu ver, isso me chamou a atenção. E depois eu fui olhar os números de jogos dele e realmente eu entendi o motivo, né? É o Michel Macedo, ele tá em quase todos os boletins e ele jogou só 11 jogos. É alguma característica dele que ele já traz de outros clubes ou é um ano mesmo que realmente ele não tá conseguindo? Ou já é uma coisa
do histórico dele de atleta? Não, ele não tinha, ele tinha um histórico de lesões. Ele teve algumas lesões, ele quando chegou no Ceará ele já tinha tido algumas lesões, mas realmente ele tem tido uma sequência de situações que está comprometendo essa questão da sequência dele, né? Ele teve, se eu não me falha a memória, 3 lesões musculares esse ano, e em localidades diferentes. Então não foram recidivas, né? Foram lesões diferentes, mas que ele não tinha um histórico grande de lesão, não, tá? Se a gente for ver assim, embora a gente trate, tem alguns atletas que a gente tenta ter um cuidado maior, mas tem atleta que também se entrega muito, assim, do ponto de vista a gente até brinca assim, pô, tem cara que não sabe dosar, a gente às vezes segura até mais, porque o cara treina muito forte, vai com muita intensidade no treino. Já tem até aquele atleta que ele dosa mais, né, no treino, e isso vai de característica de cada um, às vezes característica da posição, às vezes característica se o cara está querendo voltar para a posição e tem aquela briga interna dentro do clube. E tudo isso interfere. A gente sabe que não é a mesma coisa para todos os atletas, não vão fazer de forma uniforme. Mas o Michel a gente tem investigado, ele tem procurado, inclusive, fazer alguns exames do ponto de vista hormonais, e isso tudo interfere. A gente tem ajudado ele nesse sentido, mas é um cara que eu posso dizer que ele tenta se cuidar, ele faz trabalho extra, ele vem à academia em horário fora do que precisava. Ele chega para nutricionista do clube com informações de nutricionistas também de fora para tentar auxiliar, né, quando ele sai. São situações que em casa ele tenta controlar, mas aí tem situações que realmente fogem do controle do dia a dia, e ele está fora da característica dos anos anteriores dele, realmente. Fazer uma pergunta de um contexto mais geral, não só sobre o Ceará, mas que é um tema que está muito em voga atualmente, que é essa discussão sobre o gramado sintético, né? Até o Messi fez as exigências, né, na MLS, não gostaria de jogar nesse tipo de gramado. E alguns jogadores, e teve o caso do Dudu, se eu não me engano, recentemente também, teve uma lesão séria. Na sua experiência, óbvio que nem sei se o Ceará jogou em gramado sintético esses últimos jogos, mas você tem acompanhado na discussão com outros colegas, enfim, essa questão de gramado sintético, se interfere mesmo ou não? Vamos lá. O que é que o gramado sintético teoricamente traz de vantagem é de ser mais uniforme, né? Tem aquela questão de buracos, de declives, ele consegue ser um campo mais uniforme. O que a gente nota é que é um campo normalmente mais duro, né? O solado é mais duro, atletas que têm situações com tendões, com situações que recebem muito impacto e sofrem com isso, normalmente se prejudicam mais desse tipo de gramado. Normalmente, característica de correr mais, né? Normalmente são características de campos que acaba a bola correndo mais, então muda um pouquinho o perfil de comportamento desses atletas em campo. Mas na literatura em si, já teve muitas vezes que tiveram discussões que nunca se chegaram a conclusão nenhuma. Por exemplo, uma época atrás se discutia muito sobre o solado da chuteira. Se começou a lesionar mais quando deixou de ser um solado em pino e passou a ser aquelas travas. Uhum. Nunca se chegou a uma conclusão. O fato é esse. Várias teorias. Sobre o gramado sintético. No Brasil não tem tanto tempo de gramado sintético, né? A gente não tem essa característica ainda de forma mais ampla. Me parece que a tendência do gramado sintético é muito mais para uma questão de preço, né? Assim, da manutenção do gramado, do que propriamente uma questão do gramado ser melhor ou pior para alguma lesão. E o que a gente tem notado é que, assim, tem muita discussão saindo na literatura, devem sair muitos trabalhos, não existe nada conclusivo em canto nenhum, tá? E muito provavelmente assim, até difícil que chegue a uma conclusão, porque como a lesão é uma coisa totalmente multifatorial, poderia-se dizer que aqui a gente lesiona mais porque o gramado do Castelão é ruim. É lógico que treinar e jogar em um gramado irregular, é lógico que é pior do que treinar num gramado. Mas você acabou de citar o caso do Dudu, que treina num gramado sintético, teoricamente livre de ações de buracos, dessas coisas, e teve lesão.
Então, a lesão é multifatorial e muitas vezes ela é imprevisível e às vezes não dá para prevenir mesmo, assim. Assim como o Hércules do Fortaleza teve também no Castelão, né? Por conta da desnivelamento lá. Mas Pois melhorou, né, o gramado. Mas é isso que eu tô falando. Será que... Tudo bem, eu concordo completamente, é lógico. Não está aqui em discussão se a gente treinar, jogar num gramado melhor, é lógico que é melhor para todo mundo. Mas não dá para a gente categorizar, como eu disse, a conversa, a medicina não é matemática, então não dá para a gente cravar que se o Hércules estivesse jogando num gramado sintético, fazendo aquele movimento que ele fez, ele não teria lesão. Não dá para a gente, simplesmente não dá para dizer isso, tá? Eu tenho até outra pergunta em relação a essa questão de estudos também de academia, mas antes eu queria voltar para outro ponto, antes de avançar para isso. Eu queria saber sobre quando a participação de vocês das contratações. Vocês fazem todos os exames para saber como é que o jogador vem. Ainda assim, a gente teve, por exemplo, o caso esse ano do próprio Zé Ricardo, que teve que fazer o exame, a operação no metatarso, e a gente pode lembrar do ano passado do atacante do Matheus Peixoto, que também veio, que teve que fazer alguma coisa anteriormente. Eu queria saber como é que funcionam essas decisões, até que ponto é válido você trazer um jogador que ele ainda precisa corrigir alguma coisa ou não, como é que é tomada esse tipo de decisão, porque foi uma das coisas que o torcedor também questionou nos últimos meses. Você trouxe um jogador que você tinha que fazer algum procedimento antes de ele entrar em campo, então como é que é tomada essa decisão? Pronto. Aí, nesse sentido, nessa situação especificamente, o departamento médico não tem poder de veto, na grande maioria das vezes. Veto não. Porque aí entra, você acabou de dizer, como é que entra, até que ponto vale a pena? Até que ponto vale a pena depende de quem estiver contratando. Sim. Quantos anos o cara vai o custo para o clube, se ele vem em situações, às vezes, que é vantajosa para o clube do ponto de vista financeiro, isso aí a gente não vai se meter nunca. O que a gente tem é que municiar quem está contratando com as informações. Quanto tempo, se a previsão que nós temos aqui é a mesma previsão, num caso de um atleta que já venha com alguma situação que a gente sabe, se a previsão aqui é a mesma previsão que foi dada para eles, e isso a gente vai fazendo algumas ponderações. Tem alguns casos, por exemplo, o caso do Matheus em si, é um caso que foi uma coisa muito atípica, porque foi um período, estourou aquela questão da guerra lá, Sim. Foi uma coisa que o atleta estava isolado, foi feito lá. Então, quando ele chegou no Brasil, que foi constatado que ele tinha uma lesão, foi feita uma estimativa de um tempo, e aí foi jogado para quem contrata e tudo, e ele teve uma recidiva durante o período que ele estava aqui. Então, ele consolidou a lesão que ele tinha, mas ele teve uma nova lesão durante o período de treino, e aí realmente não teve mais tempo hábil para recuperar durante o período de contrato dele. Já o do Zé Ricardo, não. O Zé Ricardo, quando ele foi mostrado para a gente a situação, foi dada uma previsão inicial por quem estava tratando ele lá em Minas, e que a gente não concordou muito com essa previsão, e fizemos, mais uma vez, um relatório, um ofício, né, para quem estava contratando, sugerindo que, se quisesse trabalhar com ele de forma mais antecipada, do jeito que estava se prevendo lá, deveria se fazer uma intervenção cirúrgica. Então, ele consultou, inclusive, as pessoas que o acompanhavam lá e tudo, e entramos num consenso que realmente era isso. Ele tentou inicialmente um tratamento não cirúrgico, né, que não vinha consolidando da forma que eles tinham previsto no começo, e isso é perfeitamente normal. Às vezes, errar prazo por 2, 3 semanas, uma fratura é coisa corriqueira na medicina, não tem como a gente cravar. Existe uma média, né? Mas cada organismo responde de uma forma diferente. Mas aí, quando a gente entrou em consenso, não teve nenhuma contestação do ponto de vista dele, ele ligou para o agente, para o staff dele, falamos com o pessoal lá, mandamos as imagens para o pessoal que o acompanhava lá, e chegamos ao consenso que era muito melhor, muito mais rápido e mais seguro, exatamente para ele não ter, eventualmente, uma recidiva, uma refratura durante o ano, que a gente fizesse a intervenção cirúrgica, que inclusive antecipou o tempo dele, e aí já foi o contrário. A previsão que eles tinham dado lá, a gente conseguiu antecipar um pouco por ter feito essa intervenção. Gustavo. Eu tenho uma curiosidade sobre... o Saulo Mineiro é um jogador muito especial, assim, tanto no histórico dele... Sim.
de saúde, como no campo mesmo, um jogador que responde, que faz no gols. próprio Ceará. No Ceará realmente foi onde ele... Foi o Ceará que foi no Ceará que ele passou pela... Que ele fez foi quando ele Fez jogava... uma ablação, que né, ele no fez coração. a cirurgia Foi. e tal. E foi uma coisa que eu acho que mudou a carreira dele, né? Porque ele era um cara que precisava fazer isso. Acho que o primeiro ponto é esse, né? Até que ponto o Ceará foi importante na recuperação dele e nesse retorno dele, que tipo de acompanhamento vocês fazem nessa condição, que eu entendo que foi resolvido, mas eu acho que aí é você que vai me dizer. Claro. Mas todo problema que a gente tem que acompanhar, né? Principalmente no caso do Saulo, aí entra uma das poucas situações em que a gente, no caso dele, por exemplo, bate o pé, nesse caso aí, e não assina o contrato, né? São situações de risco de vida, né? Então, assim, como é que foi o caso do Saulo? O Saulo, eu não me recordo agora de qual clube ele chegou, mas ele foi de volta, né? Mas ele chegou com um documento, né? Que muitas vezes eles vêm e fazem exames nos clubes onde eles estão, um documento que mostrava que ele estava apto a treinar e tal, aqueles exames que foram feitos lá. Mas a gente tem por rotina fazer toda a bateria de exames de novo aqui. Então, tanto a parte ortopédica, né? Que é a procura de lesões ou desgastes que possam interferir na performance dele, mas do ponto de vista cardiológico, porque aí entra, como eu disse, a questão de risco de vida. Então, a gente não abre mão disso. Então, existe um grupo que faz essa avaliação para a gente, externa ao clube, né? E quando eles identificaram a lesão, né? Nos comunicaram, e aí a gente foi atrás de investigar um pouco mais. Normalmente, nesse caso dele, que era uma arritmia, né? A gente precisa de exames complementares, fomos fazer, e nesses exames mostraram que ele tinha uma arritmia que a gente chama arritmia maligna, ou seja, ela vai piorando à medida que você vai fazendo exercício, que aí existe um risco grande de morte súbita, né? Então, a gente contestou o laudo que ele tinha nos apresentado de um centro cardiológico dando aval para ele jogar. Aí, nesse sentido, a gente realmente não concordou em assinar o contrato, a menos que ele concordasse em resolver o caso. E aí, na época, eu não me lembro exatamente como questão de valores, eu sei que o Ceará entrou com contrapartida, acho que teve alguma questão dos empresários dele também, e tentamos, no primeiro momento, fazer essa ablação aqui no estado, mas o caso dele era um caso bem delicado mesmo, bem especial, porque o local onde ele tinha, teoricamente, essa arritmia é um local muito próximo de onde manda o impulso nervoso no coração, só para tentando deixar mais claro aqui. Então, existe um risco grande, inclusive, se você faz o procedimento errado, você induziu o atleta a ter que usar um marca-passo e fazer piorar a situação, e aí realmente acabar a carreira. Então, tentou-se fazer aqui, não conseguiu. Existe uma limitação técnica, ele foi mandado para um centro que consegue fazer essa ablação de uma forma um pouco diferente, né? E aí foi conseguido fazer, realmente fizemos já alguns exames, mesmo no período que ele estava aqui, de complementares, a gente fez, não deu nada. Os exames que ele mandou, antes mesmo de vir para cá, ele mandou os exames que ele fez no Japão, não deu nada, mas quando ele voltou aqui, a gente mandou para o mesmo centro que tinha diagnosticado aqui em Fortaleza, fizeram todos os exames de novo e nenhum problema. Doutor Daniel, eu queria fazer duas perguntas em uma só, porque nosso tempo está ficando curto. A primeira é o seguinte: o Ceará lançou recentemente a Vozão Academy, né, que vai ser inclusive para formar novas lideranças e profissionais para o próprio clube. Perfeito. O departamento médico vai integrar esse currículo, vai ter essa preocupação de formar não só dirigentes para demais áreas de futebol, mas também buscar... Eu sei que a questão médica você tem que tem outras situações também, né? Mas assim, vai ter na parte curricular. E eu queria também aproveitar, essa semana o Ceará volta a jogar no próximo dia 18 contra o Novo Horizontino. Para essa semana a gente vai ter basicamente o pessoal que tá voltando aí, o próprio Saulo tá voltando, o Formiga, por exemplo, vai ter condição ou não de jogar, porque é um cara também que pode ser importante, já que o Paulo se lesionou. Queria essas duas em uma nessa reta final aqui do Ceará Cast. Só responder rapidamente dos atletas. Sim, o Saulo, como você falou, já está participando normal, e o Formiga já iniciou o trabalho de transição desde sábado, né? Então, vamos ver como é que ele se comporta durante a semana. Muito mais uma questão física até de ele conseguir suportar a partida do que propriamente da lesão. Mas aí é possível que ele viaje, né? Existe uma possibilidade sim dele viajar, mas a gente não tem como cravar isso aqui agora, não.
Em relação ao Vozão Academy, sim, a gente tem conversas avançadas sobre... A gente está montando, na verdade, a grade, até a gente já fez uma grade curricular envolvendo a parte de... Inicialmente, pensaram em questão só de saúde, a gente entendeu mais uma vez que não faz muito sentido, exatamente como você falou, a formação médica é um pouco mais... não é, assim, é um pouco mais chatinha do ponto de vista de alguns rigores, assim, e aí não ia fazer muito sentido o cara vir acompanhar e aí a gente formar para dentro do clube, mas a gente pensou mais na forma de performance, e aí tem outro colega que é colaborador do clube, que na parte de parte mental, né? Então a gente, o módulo que o CESP vai lançar, ele vai integrar a parte médica, fisioterapeuta, educador físico e a parte de psiquiatria e psicologia, né? Porque aí a gente entende aí sim uma demanda grande que nós temos no dia a dia do atleta de alto rendimento, essa questão mental. Cada vez mais a gente vê aflorando por aí o quanto isso é importante para o rendimento do atleta. Então, se a gente está falando de performance, uma das coisas que a gente consegue contribuir de forma bem categórica é na saúde mental do atleta. Isso aí eu acho que vai ser muito trabalhado na Vozão Academy. E só trazendo até um dado que é bem interessante sobre essa questão de formação para dentro do clube, há muito tempo, alguns setores do CESP já trabalham desse jeito. Não de forma como a Vozão Academy, que agora vai ser estruturada, assim, de forma mais estruturada. Mas, por exemplo, a fisiologia já trabalha com isso há muito tempo, né? Hoje sempre que nós temos um fisiologista no clube, nós temos um sombra ou uma segunda pessoa com fisiologista, exatamente para a gente não perder os processos. Seria horrível para o clube implementar toda uma metodologia de trabalho e daqui a pouco essa pessoa ser retirada e aí nós ficarmos órfãos, né, do fisiologista. Então, começou com esse trabalho no CESP o Giovanni, que hoje está no Grêmio, já tinha o André trabalhando junto, o André hoje está no Atlético Paranaense, já tinha o Felipe trabalhando junto, então a gente não perde a sequência daquele trabalho, então mudam-se as peças, mas a engrenagem continua rodando da mesma forma. E os 4 fisioterapeutas que nós temos hoje na casa, todos foram estagiários do Ceará. Isso é uma coisa interessante. Aí começou há muito tempo mesmo. Eu acho que, se eu não me engano, coisa de 2011, já tinha estagiários. Então, o Ceará faz uma parceria com as grandes universidades de Fortaleza e nós temos sempre 1 ou 2 estagiários junto, acompanhando, exatamente porque seria também uma disruptura a gente pegar um fisioterapeuta, não que não tenham excelentes, e tem excelentes fisioterapeutas na cidade, mas a engrenagem do clube é um pouco diferente. Então, se a gente tiver que passar muito tempo para pegar o ritmo, às vezes você lesiona mais, pode correr o risco de não estar acompanhando aquele processo daquela forma. Então, hoje a gente pode dizer, os 4 foram formados, assim, claro, formados nas suas faculdades, mas formados dentro do clube para entender a metodologia. Então, são colegas que já saíram, foram para outros clubes, trabalharam fora, mas foram estagiários na época da sua formação dentro do clube. Então, isso é interessante. Gustavo de Negreiros, você tem mais algum? Eu tenho mais um aqui, tem que ser rápido, porque o tempo está escasso, mas aí a sua última pergunta, por favor. Não, eu vou... acho que pode seguir, mas na verdade vou mais agradecer, né, a presença. Então deixa eu fazer uma última pergunta. De 2020 para cá, você já falou que citou durante todo o podcast sobre o avanço que a gente teve lá no Centro de Saúde e Performance do Ceará, no CESP. O que que vocês ainda têm para frente o que que vocês acham que ainda pode evoluir? Alguma coisa que vocês têm como meta, eu digo não de meta diária, mas assim, de evolução pro CESP ou de alguma implementação que vocês dizem, olha, isso aqui ainda tá faltando, a gente quer colocar isso aqui dentro do que a gente faz no dia a dia. Pronto. Dentro do dia a dia a gente... Só tem que ser rapidinho, porque o nosso tempo tá curto. O nosso gargalo hoje ainda, eu acabei de falar, a parte mental, isso é importante. Ano passado a gente tentou implementar a vida de uma psicóloga para ficar integral no clube, mas foi um período muito conturbado, né? Então a gente sabe que quando tem essas mudanças de visão e tudo, existe uma certa reformulação. Então hoje a gente seria talvez um ponto que a gente poderia ainda melhorar, embora a gente tenha esse acompanhamento de fora, né? Nós temos o serviço com o Dr. Teixeira, que é o dentista do clube, a gente continua, então a gente saiu do espaço físico dentro do clube, que a gente precisou expandir algumas situações. A gente, por exemplo, era uma demanda nossa a gente ter o Pilates dentro do clube, e hoje a gente tem, né? O atleta não precisa mais sair do clube para fazer algumas intervenções, mas a gente conseguiu continuar com esse trabalho bem feito de prevenção de lesões
odontológicas dentro do clube, então isso a gente mantém, né? E o que a gente tem, cara, são máquinas, maquinário novo, tá? A gente tenta se reciclar o tempo todo, então, como eu falei, a gente tem a máquina de ultrassom, mas não adianta nada as peças não saberem operar, então a gente está o tempo todo reformulando, fazendo cursos, isso talvez com cada vez entrando um pouco mais de verba para o clube, a gente consiga sempre estar melhorando um pouco essa estrutura. Doutor Daniel, satisfação tê-lo aqui. Por favor, Gustavo, agradecimentos aí ao doutor Daniel Gomes, que esteve aqui conversando conosco nesse podcast de hoje, um tema importantíssimo, como você falou no começo, porque... E é uma coisa que geralmente os torcedores não tem muito... não escutam muito, né? Eu acho que o papo hoje foi esclarecedor. Exatamente. Como eu tinha dito no início, né? Realmente é um tema complexo, é um tema importante, né? Que influencia diretamente no campo, né? Obviamente, não é o médico que faz gol, que dá passe, mas o jogador tá lá e ele é importante, e quando não tá, o torcedor sente falta, né? Então, por isso, obrigado, doutor Daniel, né? Por trazer esses esclarecimentos pra gente, né? Trazer informações curiosas, diferentes, e seja bem-vindo aqui. E até uma próxima oportunidade também aqui no Ceará. Obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade realmente da gente poder esclarecer um pouco mais sobre o nosso dia a dia. Agradeço também a assessoria de comunicação do Ceará, que disponibilizou aqui o doutor Daniel Gomes para conversar com a gente. E no próximo Cearacast, Samuel Conrado, ele estará de volta aqui, comandando, sempre com um convidado, sempre abordando um tema importante a respeito do Ceará Sporting Clube. A gente volta na próxima semana, até lá.